Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Crom, pertencente à SL Web Radio. Este é o sexto programa de Os Iluminados, onde discussões proativas levam a infinitas possibilidades. Boa noite, meu amigo Antônio Farjani. Boa noite, Maria Pereda. Boa noite a todos vocês que vêm nos acompanhando todas as quintas-feiras às 21 horas e depois via YouTube. Após as semanas de festas do solstício de dezembro, estamos de volta com o nosso programa. E como eu sempre digo, é um prazer estar com vocês ouvintes e estender os nossos pensamentos, nossas buscas por respostas e ou entendimentos daquilo que somos e, quem sabe, poderíamos ser. Esses programas foram pensados em um formato de simpósio sobre história, filosofia e ciência, sobre a ótica de dois livres pensadores em busca de novas maneiras de pensar a vida, o mundo e a nós mesmos. Eu sou Maria Pereda, química e PhD em farmacologia, atualmente dedicada ao caminho de levar informação, esclarecimento e diversão através da série de livros O Sol Negro. E eu sou Antônio Farjani, psicólogo, psicanalista, autor de várias obras sobre mitologia comparada e introdutor da astroteologia no Brasil com o livro Mistérios da Lua, de 2012. E nós nos consideramos pessoas comuns, em contemplação das múltiplas faces da realidade objetiva e subjetiva, daquilo que é aparente e daquilo que está oculto. A missão de todo filósofo é a de buscar a verdade. Portanto, quem a busca, não a tem. E como disse um dia Pitágoras, não sou sábio, sou apenas filósofo. Amo a sabedoria, mas não a possuo. Somente a natureza dou o nome de sábia. Nossa proposta consiste na conciliação da razão e do imaginário para vislumbrar uma filosofia de complementariedade e não de exclusão e assumir os eternos paradoxos da vida e do mundo que nos cerca. E nesse programa nós vamos abordar o tema supernovas, uma visão da ciência moderna, espiritualidade e mitologia comparada. Você quer começar a descrevê-las, Farjani? Um prazer, Maria, pois a história delas é muito bonita e, como veremos, sem as supernovas, nós sequer estaríamos aqui nesse mundo. Primeiro, sugiro que todos nós voltemos atrás alguns bilhões de anos e imaginemos um universo extremamente quente, denso, mas totalmente escuro. No início, tudo era trevas, e a enorme energia gerada pela imensa explosão primordial se agitava no espaço recém-criado. Nesse momento, imperava aquilo que os antigos gregos chamavam de caos, uma total desordem que nossos ancestrais compararam ao mar primordial. Os autores bíblicos que compuseram o Gênesis copiando a tradição sumero-babilônica, escreveram que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Essa imagem é muito adequada. Esse Espírito que paira sobre as águas é, na verdade, um princípio feminino que, é claro, a Bíblia fez questão de ocultar. Os gregos chamaram essa divindade de Sofia, a sabedoria divina, mas ela teve ainda muitos outros nomes. No Egito ela se chamava Aneit, também conhecida como Naus, a Naus celestial. Os Vedas hindus a chamaram de Aditi, e nos Puranas ela é a casa. Nerfe para os etruscos, Bictos ou Sofia para os gnósticos, Anaíta entre os assírios, Eurínome para os pelasgos, e um altar dos finlandeses e Hagia Sophia para a religião grega ortodoxa. Quer dizer, era conhecida de todas as tradições, principais. A representação mais marcante desse princípio criador é como uma figura feminina postada acima das ondas do mar, banhando-se nele ou saindo da água. Na mitologia grega, podemos divisar sua figura em Halia, e no Leucótia, e na famosa Afrodite Anadiômina, a Vênus surgida da espuma do mar. Entre os romanos, ela era conhecida como Matuta. E na cultura africana, adivinha, ela é a nossa famosa Iemanjá. Essa Iemanjá sobre as águas, Maria, representa nada mais, nada menos do que esse princípio feminino organizador sobre o mar do caos. Nossa, fantástico e lindo. E qual era a função dessa divindade? Bom, esse espírito que paira sobre as águas é um princípio organizador que trará ordem ao caos inicial. E sabe o que os antigos diziam que essa divindade fazia? Ela dançava sobre a matéria caótica. Daí tem essa representação de uma mulher dançando sobre as ondas do mar, mas de uma forma muito especial, girando em torno de si mesma. Em algumas descrições, como no caso da dança de Shiva na Índia,
Essa divindade usa de instrumentos de percussão para marcar o ritmo do universo. E o universo, por sua vez, começa a pulsar no ritmo determinado e a dançar junto com ela. Por isso as galáxias, estrelas, sistemas solares, planetas e até as partículas subatômicas giram, repetindo a dança criatura dessa deusa primordial. Tudo no universo vibra e essa vibração pode ser traduzida como esse giro aqui descrito. Nossa, que interessante. Então, você acaba de jogar o conceito, o termo de ordoabical, que é ordem através do caos, ou às vezes entendido como tudo tende para o caos. Uma frase que representa muito bem a simbologia do grau 33 da maçonaria do rito escocês antigo e aceito, que fala que até tem a águia bicéfala, né, que é aquela águia de Lagache que olha para o Oriente e o Ocidente ao mesmo tempo. Mas não é só a maçonaria, né, que nós vamos encontrar o conceito de ordem ab caos, que usa comumente essa frase, mas é que a maçonaria usa bastante, pois ela é mencionada na origem dos tempos, desde da origem do iluminismo na antiga Grécia, né? No conceito da química, da matemática e da física, diz que tudo tende para o caos. Por mais desencorajador que pareça esse termo, né? Pois tem a ver com o trabalho infinito de ter que sempre estar arrumando o que tende para desorganização e destruição. Quando a gente pensa nesse conceito e introduzimos a mente consciente, nós vemos que há uma finalidade, uma razão por detrás de tudo. E aí percebemos que essa frase representa, na verdade, a evolução, através da constante transformação. Pois é, e essa frase não tem nada de tenebroso, não. Na verdade, tudo aquilo que é criado a partir do caos, e a partir do momento que é criado, o caos começa a operar, tentando trazer de volta. Isso não é nada demais, né? Uhum. Para o sistema vigente, o caos é sempre visto como uma representação do mal, porque, lógico, todo sistema, seja ele um organismo ou seja um universo, quer sobreviver, né? Então ele luta, entre aspas, contra isso, acaba sendo vencido e depois, numa nova etapa, o caos devolve tudo de volta através de uma nova criação. Faz parte da dança do cosmos, não há nada de tão terrível por trás disso. Claro. Pois é, e os nossos ingênuos cientistas dizem que as galáxias e os sistemas estelares começaram a girar por causa da gravidade. Isso sempre me entregou, isso me parecia sempre uma história mal contada, porque só a gravidade fazer isso fica organizado demais. Segundo nossos ancestrais, a matéria apenas obedece aos vórtices invisíveis de energia que permeiam o universo, que imitam a dança dessa simbólica divindade. Cálculos astronômicos e físicos sugerem que o universo visível, esse que a gente enxerga nas estrelas, é apenas uma parcela de 4% do que o universo é realmente feito. Vocês imaginam o tamanho disso? Como a gravidade sozinha não é suficiente para explicar o comportamento da matéria espalhada pelo universo, eles precisaram inventar essa história de matéria escura e energia escura. Imagina só, você sabe que eu cismo com essa história, né, de matéria escura e energia escura. Cismou, já percebi. Não desce pela garganta, não. E eu vou explicar por quê. Imagine que nos Upanishads, esses antiquíssimos textos hindus, o universo já é definido como uma combinação de realidade material perceptível e não perceptível. Sabia dessa? Os caras lá, milhares de anos atrás, já diziam isso. Que o universo era uma combinação de uma realidade material perceptível e não perceptível. Grande coisa, que os caras ficam todos assustados com isso, querendo achar partícula para explicar aquilo que eles não enxergam. Mas as leis não materiais e os princípios da natureza que operavam junto com esse lado perceptível e não perceptível. A realidade ou Prakriti é tudo que muda, tudo que pode vir a mudar e está sujeito às leis de causa e efeito. É isso que a gente enxerga. As chamadas matéria escura e energia escura, portanto, parece se encaixar nessa parte imperceptível da realidade hindu, que não está sujeita às leis comuns da natureza. E é isso que eles não entendem, eles querem transformar isso em matéria para achar alguma coisa para pegar. Né? A ciência, né? A ciência trabalha com alguma coisa que eles podem medir, né? E eu costumo dizer, e digo porque assim eu entendo, que tudo existe no aqui e agora.
Apenas não vemos esse tudo até que vibremos na mesma frequência, no mesmo padrão. Assim, o fato da matéria escura ser feita de matéria não detectada, não conhecida por nós, é devido a ela ser a fonte da qual essa matéria irá se diferenciar, transformando-se em algo que sabemos reconhecer. É como passar durante assim, anos por um mesmo caminho e de repente nos damos conta de algo que parece ter estado sempre ali e nunca nos demos conta. Agora, enfim, a gente reconhece isso e essa coisa, ela parece literalmente surgida do além. Pois comumente usamos a frase: Nossa, isso sempre esteve aí? Como é que eu nunca tinha notado? Eu chamo a energia escura de mãe da matéria escura e a matéria escura de mãe da matéria, como a conhecemos. São fases, são estágios de níveis de percepção. Elas ficam ali, esperando surgir a ordem para se manifestar do invisível ou do não perceptível para o visível, para aquilo que eu percebo. Que bonito, Maria, isso ficou muito bonito. Achei muito bem definido. Eu queria até acrescentar algo, né? Que Diga. o problema da ciência de hoje é que ela pensa que o universo é um conjunto de coisas. Eles estão muito enganados. É verdade. Ele é um processo que se traduz para a nossa percepção como coisas. Enquanto eles insistirem que o universo é um monte de coisas, eles vão falar bobagem. É. Uma hora eles aprendem. É, né? Vamos bater a cabeça. Vamos lá. Pois bem, mas voltemos ao início dos tempos, lá que estava divertido, quando o universo era quente, escuro, caótico, e as porções de matéria ainda estavam em busca de parceiros para dançar. À medida que o universo esfriava, as condições passaram a permitir dar origem aos pequenos blocos de construção da matéria, os quarks e os elétrons, dos quais somos todos feitos. Em seguida, os quarks se agregaram para produzir prótons e nêutrons. Dentro de alguns minutos, esses prótons e nêutrons combinaram-se em núcleos. Como o universo continuou a se expandir e esfriar, as coisas começaram a acontecer de forma mais lenta. Em alguns milhares de anos mais, os elétrons entraram em órbita ao redor dos núcleos, formando os primeiros átomos. Estes eram principalmente hélio e hidrogênio, e ainda são de longe os elementos mais abundantes do universo. Cerca de 1,6 milhões de anos mais tarde, a gravidade começou a formar estrelas e galáxias a partir de nuvens de gás. Então, de repente, se fez a luz. Sabe como é que se diz na Vulgata, Maria, isso aí? Como? Deus diz, fiat lux. Daí eles, sim, é esse latim, daí eles tiraram aquela marca do fósforo, né? Faça-se a luz. Tem tudo, né? Tem tudo. Pois é da Bíblia, da tradução latina da Vulgata. A matéria, pressionada pela altíssima gravidade das grandes massas acumuladas, entrou em ignição. Aqui podemos imaginar esse universo escuro gerando pequenos pontos de luz em toda parte, um depois do outro, como se uma multidão de fadas acendesse uma série de candeeiros. A cada ponto que era aceso, mais e mais o universo tornava-se visível e belo. Eu gosto particularmente de imaginar cada uma dessas estrelas da primeira geração, como se chama, como as forjas de Hefesto ou Vulcano, o deus ferreiro e o grande artesão, começando a preparar a matéria-prima necessária para a vida. E aqui começa o papel das supernovas. Maria, agora você nos dê uma descrição sucinta do que seria o fenômeno das supernovas, para depois falarmos do papel que ela desempenha na geração da vida, ok? Não vale. Você fica com a poesia, eu fico com a parte chata, que é com a ciência. É, lógico, né? eu faço de propósito. Você é um poeta. Agora eu fiquei com a mitologia, agora você vai ficar com inveja, vai querer trocar. Quero trocar. Bom, Quem manda ser cientista? Deus castiga. Fazer o quê? Agora eu vou fazer cara séria, então. Tá bom. O que é uma supernova? É o nome dado aos corpos celestes surgidos após explosões de estrelas com mais de 8 massas solares que produzem objetos extremamente brilhantes que declinam até se tornarem invisíveis passadas algumas semanas ou, dependendo do estágio e do tamanho, meses. Em apenas alguns dias, o brilho dessa supernova pode intensificar-se em 1 bilhão de vezes a partir do seu estado original ou inicial, tornando a estrela tão brilhante quanto uma galáxia. Mas, com o passar do tempo, a sua temperatura e brilho diminuem até chegar a 1 grau inferior ao primeiro.
A supernova, ela representa o estágio final de evolução para algumas estrelas, criando eventos celestes belíssimos, oriundos de uma tremenda liberação de energia no momento em que a estrela deixa de existir. Esse é o momento da explosão, que liberará a cada segundo 1020 vezes, em média, a energia liberada pelo nosso Sol. Imagine só a coisa. A primeira explosão de supernova que foi registrada pela humanidade aconteceu no ano 185 de nossa era, na direção de Alfa Centauro. Esse espetáculo ele foi observado por astrônomos chineses e anotado no livro da dinastia Han posterior, e parece ter sido registrado ao mesmo tempo na literatura romana. Seu brilho permaneceu visível no céu noturno durante 8 meses. Já pensou que lindo, hein? 8 meses do céu brilhando à noite. No céu que você viu o céu, né? No céu de hoje em dia que a gente não vê nada. Então imagina naquela beleza limpa que era o céu, como podia ser maravilhoso assistir isso durante 8 meses, né? Algumas delas são vistas até de dia, né? Parece. É incrível. Essa intensidade, sim, né? É raro hoje, né? Do jeito que nós temos as cidades, mas talvez fora delas. Então, várias supernovas elas foram registradas desde aquela época. E em 1604 ocorreu a última explosão dentro da galáxia nossa, né, que é a Via Láctea, que também é conhecida como a supernova de Kepler, na constelação de Ophiuchus. Então, visível a olho nu, ela era mais brilhante em seu pico que qualquer outra estrela no céu à noite, e mais brilhante do que todos os planetas, com uma magnitude de menos 2,5. Ela ficou visível durante o dia durante mais de 3 semanas e também foi registrada pelos chineses e coreanos. Hoje em dia, os cientistas, armados de imenso aparato de observação, eles aguardam ansiosamente a próxima explosão que ocorrerá mais cedo ou mais tarde em nossa galáxia. De preferência, que ela não aconteça perto demais do nosso sistema solar, senão a situação ela pode ficar complicada, né? Eu acho que a gente vai ficar com um bronzeado muito ruim. Eu acho melhor que demore bastante, né? A gente já tem problemas demais por aqui. Então, a mais brilhante supernova vista desde a de Kepler foi a descoberta em 23 de fevereiro de 1987 e apreciada por quase um ano próxima à nossa galáxia, vizinha até, né? A LMC, que chama Large Magellanic Cloud. Então, ela era vista sem auxílio de telescópios, apenas com a vista de todo o hemisfério sul. Devia ser maravilhoso ver isso, né? Não, imagina, vamos torcer para a próxima acontecer logo, mas bem longe. Para não prejudicar o nosso bronzeado calculado, né, Maria? Pois é. Tá bom. Ainda mais que eu sou branquinha, não dá. Não vai dar certo não, você vai parecer um pimentão. Franco. Pois bem, agora que tivemos essa bela explicação e descrição do fenômeno no céu, vamos falar da importância das supernovas para a geração da vida. É aí que nós entramos, né? Porque tudo tem a ver com a gente também. As estrelas nascem nas nebulosas, que são imensas nuvens de gás compostas basicamente de hidrogênio e hélio, a matéria-prima do universo. O hidrogênio e o hélio são o Lego, tá? Que vocês vão construir o Criador brinca de construir o universo. Nas regiões com maior concentração de gases, a força gravitacional é maior, claro, porque tem mais matéria, o que faz com que a nebulosa comece a se contrair. Quando um gás se contrai, ele se aquece, por isso a temperatura vai aumentando. Se houver gás suficiente, então a temperatura aumentará até incendiar o combustível nuclear e iniciar a queima do hidrogênio por fusão nuclear, criando uma estrela. Então imagine que de repente no espaço surge uma nova luz, puff, né, através de uma explosão. É a ignição de uma nova estrela. Isso é muito bonito. Belíssimo. A massa mínima necessária para formar uma estrela, só para efeito de cálculo, é de 50 vezes a massa do nosso planeta Júpiter. Todas as estrelas devem seu brilho e calor a reações nucleares ocorridas em seu núcleo, através das quais elas transformam moléculas de hidrogênio em hélio e depois em elementos cada vez mais pesados. O hidrogênio é a matéria primordial da criação, pois seu átomo é o mais simples e leve de todos os elementos. Ele tem apenas um próton no seu centro. Por isso, disse que sua massa atômica é 1. Depois dele vem o hélio com massa 2. A seguir vem o lítio com 3 e o berilo com 4 e assim por diante, até todos os elementos possíveis.
Quando uma estrela esgota a sua cota de hidrogênio, já transformada toda em hélio, ela começa a produzir lítio e depois elementos cada vez mais pesados. Só que a capacidade da estrela produzir elementos pesados depende da massa que ela possui. Quanto mais massa da estrela, maior a pressão gravitacional em seu núcleo e, portanto, mais capacidade ela terá de unir átomos para se formar elementos cada vez mais pesados. É só pensar em termos de um forno industrial, né? Quanto mais poderoso esse forno industrial, mais ele vai poder derreter elementos substâncias que exigem uma maior concentração de calor. Olha, além de mitólogo, você pode ser químico também. Sabia que você tem uma tendência, né? Eu tenho uma tendência? Uhum. Depois eu te conto, quando eu era garoto, eu fiz química, né? Fiz 2 anos de química na faculdade. Tô entendendo porque a gente se dá tão bem. Só aprendi a misturar bebida alcoólica, Maria, não aprendi mais nada. Ah, não, isso é fácil. As estrelas vivem em um constante cabo de guerra entre sua força gravitacional, que tenta puxar todo o seu conteúdo para o centro, e a pressão que faz com que os gases se expandam e queiram escapar. É dessa briga aí que surge esse espetáculo esplendoroso que a gente chama de estrela. Os tamanhos das estrelas podem ser bem diferentes. Seus diâmetros podem variar de 1/100º do diâmetro do Sol até 1000 vezes esse tamanho. Imagina só, 1000 vezes o tamanho do Sol, que já é enorme, né? Que já em termos de volume é 1 milhão de vezes maior do que a Terra, né? Portanto, apesar de seu diâmetro 100 vezes maior do que o da Terra, eu estou falando do diâmetro, tá? Que é 100 vezes. O Sol pareceria minúsculo perto de uma estrela gigante. Assim, estrelas pequenas, entre aspas, como o nosso Sol, apesar de gerar cerca de 40 trilhões de megatons de energia por segundo, em um núcleo a 10 milhões de graus centígrados, só tem massa suficiente para transformar hidrogênio em hélio, não conseguindo passar daí nos vários bilhões de anos de sua vida até aqui. Daqui a cerca de 5 bilhões de anos, ele vai começar a fabricar lítio, mas não irá muito longe nesse processo não, como a Maria vai explicar logo depois. No entanto, mesmo as estrelas mais pesadas têm um limite. Elas não conseguem fabricar elementos mais pesados do que o ferro, cujo peso atômico é 26. O cobalto, de peso 27, já está fora da lista, está fora do cardápio das estrelas, porque não é possível de ser fabricado. Não existe pressão possível dentro de uma estrela para fazer isso. Então, por que existem elementos muito mais pesados do que o ferro, né? O ferro pesa 26, mas olha o caso do urânio, que pesa 238. Pois é, o nosso Criador usou de um expediente genial para poder produzir os demais elementos, e aqui entram as supernovas. Para formar uma supernova, como a gente está definindo aqui, a estrela precisa ter pelo menos 8 vezes a massa do Sol. Como dissemos antes, as estrelas vão produzindo elementos novos, cada vez mais pesados, até chegar ao ferro de massa 26, que exige uma enorme quantidade de energia para ser produzido. A produção do ferro é o canto do cisne da estrela, que sofre um destino semelhante ao das mães que morrem ao dar à luz. Nesse processo, grande parte da energia da estrela é sugada para dentro e ela acaba se resfriando repentinamente. O seu núcleo é totalmente transformado em ferro em poucas horas. Você pode imaginar que, em termos de tempo, né, cósmico, em poucas horas, o ferro se concentra no núcleo dela repentinamente. Dessa forma, a pressão cai bruscamente em toda a extensão da estrela, e as camadas externas, que podem estar a milhões de quilômetros de distância, começam a despencar em direção ao centro da estrela, atraída pela gravidade. Ali elas colidem violentamente com o núcleo sólido de ferro, sendo ejetadas para o espaço a altíssimas velocidades. É essa a mecânica da explosão da supernova. E aqui temos o pulo do gato dado pelo nosso Criador. Como a energia dessa explosão é muitíssimo maior do que a produzida pela estrela em toda a sua vida normal, ela terá a energia suficiente para criar os demais elementos mais pesados que o ferro. Os gases liberados no espaço, por sua vez, já inseminados por todos os elementos necessários à vida e à formação dos planetas sólidos, darão origem a uma nova nebulosa, da qual surgirão novas estrelas de uma outra geração, que conterão todos esses elementos pesados gerados na explosão. Que projeto, né, Maria?
Ah, Que coisa fantástico. linda, né? Os É caras têm a lindíssimo. cara de pau de falar que isso acontece por acaso. Pelo amor de Deus, que mente está por trás disso? Que coisa linda, Por né? acaso, só no filme do Homem de Ferro, né? Que ele precisava trocar lá o metal do coração dele lá, e ele sintetiza no laboratório dele um acelerador de partículas. Você lembra dessa cena? Em 2 minutos ele tinha um novo metal para colocar no coração atômico dele. Quer dizer, só em ficção científica a coisa é tão fácil, né? É, Mas tudo bem, ficou divertido no filme, né? Então, vamos lá. Então, o destino do que sobrou no núcleo, né, que você acabou de falar, ele será determinado mais uma vez pela massa. E se essa for menor do que 2 ou 3 vezes a massa do Sol, ele vai virar uma estrela de nêutrons, que é, a gente aí tem os quasars, né? E se for maior, dará origem a um buraco negro. Fantástico isso. É matemática, como dizia Pitágoras, tudo é matemática. exatamente. Aí nesse ponto é tudo certinho, preto no branco. É, alguém desenhou isso, com certeza. Ah, se foi, viu? Tá inteligente demais para ser por acaso. É, também acho. Agora ficamos com a pergunta. O Sol é composto principalmente de hidrogênio, tá? 74% da sua massa é hidrogênio. Depois vem o hélio, que é 24%, com traços de outros elementos como ferro, níquel, oxigênio, silício, enxofre, magnésio, neon, cálcio e crômio. Se o Sol só consegue fabricar o hélio, aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Se o Sol só consegue fabricar o hélio de peso 2, de onde veio o resto dos elementos que o compõem? Só há uma resposta para essa pergunta. O Sol já é uma estrela de segunda ou terceira geração. Portanto, nosso sistema solar se formou a partir dos restos da explosão de uma supernova muito mais antiga, ocorrida em um raio de alguns poucos anos-luz da região em que vivemos. Em termos astronômicos, significa as vizinhanças do nosso sistema solar. Mas, Maria, aproveitando esse seu comentário, conte para os nossos ouvintes como será a morte do nosso Sol. Já que sabemos que ele não tem massa suficiente para formar uma supernova, precisamos explicar o que vai acontecer a ele, né? Com certeza. Então, estrelas como o Sol, elas morrem menos, vamos dizer assim, catastroficamente, transformando-se em uma anã branca. O Sol, daqui a alguns bilhões de anos, vai começar a expandir suas camadas externas. Nós temos tempo ainda, né? Então, nessa fase, ele vai se transformar numa estrela chamada de gigante vermelha, expandida. Nesse momento, todos estaremos mortos, porque a temperatura da Terra ficará muito alta, impedindo a vida no planeta. Mas falando de outra forma, à medida que as estrelas vão queimando o seu combustível nuclear, a temperatura no seu centro ela vai aumentando. Isso faz com que elas se expandam, virando o que chamamos de gigantes vermelhas, como eu falei lá. Quando o Sol atingir essa fase, ele engolirá Mercúrio, Vênus e a própria Terra, chegando próximo à órbita de Marte. Você viu que ironia, Maria? Pois Tem é. certas religiões aí preocupadas com a cremação, né? Não vou cremar para manter o corpo inteirinho para outro mundo, né? Pois. E vai haver uma cremação geral, né? Natural, natural, mas a Nesse gente período. vai estar numa outra geração. Então, Eu acho particularmente lindo que o Sol, nosso pai, venha nos devorar como um dia Urano fez com Cronos, né? isso. E Cronos se fazia com seus filhos. Nós vamos voltar a ser parte do Sol. Eu acho isso muito bonito. Bom, Mas vocês não se preocupem que dá tempo de tirar o dinheiro do banco antes, tá? falando em física quântica, espero que eu esteja em uma realidade paralela onde isso não aconteça nessa altura do campeonato, né? Ah, vai, você precisa de um bronzeado também. Eu acho que eu vou ter um teletransporte nessa época. Então, vamos lá. O Sol, ele é uma estrela de meia idade, existindo há pouco mais de 4,5 bilhões de anos, como se fosse pouco, né? A morte de uma estrela, ela vai depender de sua massa. Se ela tiver menos que 8 vezes a massa do Sol, ela se esfriará lentamente, virando essa anã branca. A estrela, ela libera alguns gases que ficam em torno dela, formando uma nebulosa planetária. As anãs brancas, elas podem ter tamanhos comparáveis aos da Terra, porém com massas próximas às do Sol. Dessa forma, se a gente pensar em uma colher de chá desse tipo de estrelas, colocando essa estrela na colher de chá, ela pesaria uma dezena de toneladas, porque densidade, né, seria muito maior. Então, portanto, ao contrário das conhecidas supernovas que morrem por meio de uma explosão, o nosso Sol vai morrer aos poucos, terminando sua vida como uma estrela anã branca.
Esse é o lado triste da coisa, né? As supernovas têm um final de vida heróico, né? Elas Acho que isso morrem. foi uma explosão de supernova por aí também, mas foi um trovão. Isso é um trovão? Que maravilha, não? Enorme, gigantesco. Foi para elucidar as supernovas, com certeza. Eu pensei que você tivesse deixado cair o mouse, mas não foi, não. Foi efeito especial aqui do céu para o programa. Maravilha, você está se aperfeiçoando. Assim, eu consegui alguma sonoplastia do céu hoje. Eu até me perdi do que eu estava falando. Assim, que as supernovas elas vivem poucos milhões de anos, elas vivem muito pouco. O que lembra daquele dilema de Aquiles, né? Quando o destino deu a Aquiles duas escolhas: a de morrer cedo e ficar eterno, né? Ou a de morrer tarde como um velhinho pacato, né? Como o nosso Sol, talvez de enfisema por fumar, né? E não ter feito nada demais. O nosso Sol dura dezenas e dezenas de vezes mais do que essas estrelas gigantes, mas tem um fim pacífico, né? Ele morre na UTI. E enquanto que as supernovas têm um fim glorioso, né? Mas como é que os astrônomos estudam e mapeiam as supernovas, hein, Maria? Bom, os astrônomos eles têm uma parafernália, né? Hoje em dia, eles observam supernovas utilizando telescópios que trabalham com diversos comprimentos de ondas. Então, os telescópios, o que a gente mais conhece, são aqueles ópticos, do tipo que a gente costuma ver na televisão, e eles servem para medir o montante de luz emitido pela supernova, da forma como vemos aqui na Terra. Assim, determina luminosidade, brilho, variedade de cores e tamanhos em relação ao tempo de existência, pois elas geralmente declinam do ponto de brilho máximo entre semanas a meses. Os astrônomos também utilizam um sistema de prisma ou prismas, pelo qual passam a luz que estão captando, quebrando-a em componentes de cores, comprimentos de onda são componentes de cores, que são conhecidos como o espectro. Esse espectro, ele mostra como o comprimento de onda está relacionado com a intensidade de brilho, até com a composição, né, dessa própria estrela. Então, esse conhecimento das curvas de luz, tal como são chamados, ele habilita os astrônomos a conhecer a física, a química também, que está dentro, sendo processada durante e após a explosão. Então, é a natureza da explosão que é o ponto vital do conhecimento para saber quais estrelas irão explodir. Então, as supernovas são responsáveis pela produção de muitos elementos químicos, como você bem mencionou, na natureza, e tais estudos permitem saber como esses elementos são produzidos, incluindo a quantidade de energia liberada e seus efeitos. Então, as supernovas elas são classificadas em dois tipos, o tipo 1 e tipo 2, tem umas letrinhas que se colocam a cada um desses tipos, separando-as em estrelas massivas e antigas e as não massivas. Assim, as do tipo 2, elas apresentam o elemento hidrogênio em seu espectro, e as do tipo 1 não têm o hidrogênio. Outras variantes são encontradas como a presença de silício e gás hélio em algumas do tipo 1. Então, os tipos de supernovas, eles ocorrem especificamente em determinados tipos de galáxias, que são classificados como galáxias espirais, elípticas ou irregulares. Por exemplo, a supernova do tipo 1, que é essa massiva, elas não são encontradas normalmente em galáxias elípticas. Entretanto, se acredita que esse tipo de supernova tenha aparecido da explosão de aglomeração de estrelas massivas nestas galáxias. E pegando um pouquinho de Albert Einstein, então, qual ele descobriu, através daquela famosa e elegante equação que todo mundo sabe de cor, E igual a mc ao quadrado, energia pode ser produzida em grandes quantidades através da matéria. Assim, quando reações nucleares ocorrem dentro das estrelas, essas reações liberam grande quantidade de energia, resultando na luz que é vista como sendo o seu brilho. E quais são os efeitos da explosão da supernova nos arredores? Arredores, leia-se, né, a galáxia dela, né? Eu espero que esteja bem longe, mas a gente já colheu o resultado disso, que é a nossa vida, né? Quando a supernova explode,
ela causa um tremendo efeito nas cercanias da galáxia. Isso daí é uma tremenda energia que é liberada, afeta os gases no meio, comprimindo-os devido à variação da gravidade, podendo colapsar e formar novas estrelas. Então, essa tremenda energia liberada sintetiza esses novos elementos, principalmente os mais pesados até que o ferro, que surge na sequência. Assim, as novas estrelas formadas terão elementos mais pesados que as anteriores, como você mencionou, acima do hélio. Do gás e do pó das estrelas formam-se planetas. De fato, o enriquecimento desses gases da nossa região da Via Láctea atingiu um ponto crítico, ou um ponto suficiente no que se refere a elementos pesados que possibilitaram a geração da vida da forma como nós a conhecemos e acreditamos que assim tenha que ser para existir vida, né? Assim, podemos dizer que as supernovas são responsáveis por todos nós. As supernovas são também responsáveis por partículas subatômicas enviadas às galáxias, chamadas de raios cósmicos, que Nikola Tesla estava tão interessado neles, né? Que são, na maioria, prótons, partículas carregadas positivamente e não exatamente raios. Essas partículas, ao moverem-se através da Via Láctea, passam através do espaço e atingem a Terra. Considera-se que essas partículas de alta velocidade e grande energia, compositora do que se chama e entende como raios cósmicos, podem ser parcialmente responsáveis pelas mutações genéticas e evolução da vida na Terra. Digamos que parcialmente isso está certo, né? Por sorte, o escudo eletromagnético da Terra nos protege da maior parte desses danos possíveis, esse impacto violento que seria sobre nós, que é causado por essas partículas. Mas eu gostaria que você, Farjane, mostrasse agora o que a mitologia teria a dizer sobre essas supernovas e esse conceito fantástico. Bom, Maria, como sempre, né, nossos ancestrais têm muito a dizer. Na mitologia das mais variadas origens, nós encontramos narrativas que mostram o mundo sendo criado a partir do corpo de um deus que se deixa despedaçar. Tá manjando já, né? O que eu estou falando? Os cientistas hoje acham que esses contos são bobagens porque eles entendem isso como história. Mas os antigos não contavam histórias, eles contavam metáforas, né? Exato. Então, eles estão falando de um Deus que deixa seu corpo despedaçar. Na Babilônia, por exemplo, a deusa Tiamat doa o seu corpo para que todas as coisas sejam criadas. Nos Upanishads, o princípio universal imutável é Purusha, o princípio não causado, mas presente em todos os lugares, que nos liga a tudo e a todos no universo. Nos Vedas, Purusha designava um homem cósmico cujo sacrifício daria origem a toda a vida. A mesma ideia aparece na cosmologia hindu, onde o mundo é criado a partir do sacrifício de Brahma. Através desse gesto, Deus se transforma em mundo e, ao final, o mundo torna a ser Deus. Na Escandinávia, o nome desse gigante primordial é Ymir, que você conhece, né, Maria? Os poemas nórdicos, Vasprunismal, assim como o Grínismal, descrevem como o mundo foi feito a partir do seu corpo. Eles dizem assim, resumidamente: da carne de Ymir a terra foi formada, de seus ossos as montanhas, o céu a partir do crânio desse gigante gelado, e de seu sangue o oceano. Da carne de Ymir foi formada a terra e as montanhas feitas dos seus ossos, e assim por diante. Tá claro isso, né? Mais claro que só esfregando na cara do Stephen Hawking, né? Deixa ele naquela cadeirinha, deixa ele. Na China temos o mito de Panku, cujo sacrifício foi assim descrito. É muito bonito isso. Segundo a tradição, antes da separação do céu e da terra, o universo se assemelhava a um ovo gigantesco. É o eterno ovo cósmico, né? Sim. Panku crescia em seu interior. Após 18 mil anos, que são sempre números mágicos, né, cabalísticos. 9, né? 9. Ninguém está falando aqui de 18 mil anos, tá? Assim como a Bíblia não está falando de 6 dias. Está se falando da frequência do 9, que é o início e o fim. Após esses 18 mil anos simbólicos, subitamente, Panku despertou e, abrindo os olhos, não se apercebeu de coisa alguma ao redor de si. Atordoado, tomou de um machado e, girando-o com grande ímpeto, conseguiu quebrar a casca do ovo com um enorme estrondo. Panku continuava a desenvolver-se, tão forte e sólido que sustentava o céu.
Contudo, chegado o momento em que, estando firmes o céu e a terra, entendeu não ser mais necessária a sua permanência na posição de eixo e assim deitou-se para morrer. E metamorfoseou-se. Magicamente, sim, aí vai, né? Magicamente sua respiração transforma-se no vento e nas nuvens e sua voz no trovão. De seu olho esquerdo nasce o sol, aí parece o Egito, olha. De seu olho direito surge a lua. Mãos e pés criam as 4 direções cardeais e as grandes montanhas. De seu sangue, o milagre dos rios e dos nervos, os caminhos naturais. Olha só isso, os caminhos naturais. Né? Eles estão falando aqui da energia telúrica. Né? E a biologia que vem disso. Né? De sua carne, a terra fértil. De seus cabelos e a barba, criam-se as estrelas. De sua pele e pelos brotam árvores e outros vegetais. De seus dentes e ossos eclodem as rochas e pedras preciosas, as pérolas e o jade. E de seu suor, a fonte do orvalho e da chuva. Cara... A ideia de que parte esse tipo de mito é absolutamente coerente com a visão pré-cristã do universo. Se por um lado o mundo manifesto constitui uma ilusão, é do mundo superior que ele extrai sua substância, daquele lado escuro lá que os neguinhos não entendem até hoje, né? Para as primitivas religiões, não há outra realidade que não Deus, portanto todas as coisas são reflexos, ainda que distorcidos, da face da divindade. A figura do Deus despedaçado mostra aquilo que é invisível e uno, fragmentando-se para gerar a multiplicidade das coisas. O universo é Deus fragmentado. O processo equivale, por exemplo, ao que acontece com a luz do Sol refratada pela atmosfera quando se produz o arco-íris. Uma realidade una vai se dividindo, primeiro em 7, esse número mágico, né? E depois em infinitos números. Na simbologia do Deus que se dá em sacrifício, aquilo que é uno se despedaça para originar aquilo que é diverso. Daí o nome universo. Fantástico, gostei dessa, não sabia dessa. Daí resulta que todo o mundo observável, né, é feito de fragmentos do corpo divino, ainda que nossos olhos não possam perceber por estarem mergulhados na ilusão do mundo material. Esta cena primordial é o protótipo de todos os mitos que falam do despedaçamento de algum deus, de Osíris a Dioniso, de Purusha a Jesus. O mesmo se dá em relação aos mitos referentes ao despedaçamento parcial ou total de seres humanos. Os heróis feridos, desse modo, encarnam esse Deus sacrificado num tempo mítico. O mesmo se pode dizer dos rituais que envolvem o despedaçamento de uma vítima, seja ela humana ou não. A comunhão, tal como era observada na Grécia, no México, pelos índios, ou atualmente no cristianismo, permite que seus participantes se confundam com essa divindade despedaçada no início dos tempos, ao partilhar simbolicamente de sua substância. Daí advêm os rituais de fertilidade agrária, em que se despedaçavam as vítimas e espalhavam suas partes pelos campos. O plantio repete ritualmente a cena da criação, onde a vítima representa o Deus sacrificado. A semente que se dilacera para frutificar reproduz esse mesmo arquétipo. Desse modo, fica o campo impregnado da fertilidade que possui o universo no momento criador. Toda a beleza deste drama se espelha no Evangelho de João 12, 24. Em verdade vos digo que, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, fica infecundo, mas se morrer, produz muito fruto. Esse Deus primordial não passa dessa de uma semente primitiva que, ao se arrebentar, faz florescer o universo que habitamos. Olha, Fajane, você ficou com a parte mais bonita do programa, que é a poética, mas agora me cabe uma frase que é uma frase de impacto e é uma conclusão, né? Portanto, nós somos todos feitos do pó das estrelas. E isso é lindo. E não é bonito demais? Lindo, muito lindo. Qual a lição que as supernovas nos trazem, então? Mais bela impossível. Se o universo era composto inicialmente só de hidrogênio e hélio, portanto toda a matéria sólida que nos rodeia foi produzida nas gigantescas fornalhas estelares. O ar que respiramos, a água que bebemos, o carbono que compõe nosso organismo, o ferro contido no sangue que irriga nossas artérias, o cálcio que forma nossos ossos,
Tudo isso e muito mais foi fabricado nas entranhas de uma estrela-mãe que, da mesma maneira que os deuses escritos na antiguidade, doou seu próprio corpo para que nós pudéssemos existir. E nós mesmos, filhos das estrelas, frutos de um formidável sacrifício cósmico, somos irmanados não somente pela alma nascida do Uno, mas desde a matéria que forma nossos corpos, tornando-nos todos um único ser, ligados desde o início até o fim dos tempos por esse enorme holograma que chamamos de universo. Fantástico. Sabe que foi difícil você me convencer a fazer esse programa sobre supernovas. Eu falei, vai ficar físico demais, muito científico, mas agora eu tô achando que ele ficou pura poesia espiritual. Ficou lindo. Parabéns. Graças aos nossos ancestrais, né? Os ancestrais sabiam tudo, né? Falta a gente entender, porque a gente nunca dá valor ao passado, né? Vamos dar mais valor a essa informação divina e altamente científica que eles tinham. A ciência atual, Maria, ela enfeia tudo por um motivo óbvio, né? Porque ela enxerga a realidade só como uma sucessão de processos mecânicos, né? Que acontecem em linearidade, né? Em termos de causa e efeito, e o universo só como um universo feito de coisas que vão se relacionando e se transformando. E por isso eles extirpam a alma das coisas. É por isso que a ciência às vezes fica tão feia. Exato. Se esquecem que tudo está conectado. E quando a ciência, a espiritualidade, esse conhecimento todo for entendido como um só, como era no Antigo Egito, por exemplo, nós vamos crescer muito mais do que crescemos hoje com a separação. Quando a gente se reunificar, se unificar com o conhecimento que já foi mais completo no passado. E esse é o cerne da minha luta, né, pessoal, né, Maria? Que com os meus livros eu tento convencer as pessoas que o único caminho é retomar essa sabedoria perdida por causa de preconceito gerado contra a religião por causa das revelações das religiões abrâmicas. Muito bem, esse é o fundamento e o foco principal da Tule Brasil, na qual nós participamos e juntamos pessoas com a mesma intenção, né? Essa intenção positiva de unir a tudo e nada separar. Então eu vou deixar, pelo tempo já de programa, os meus contatos, quem quiser me encontrar, Maria Pereda ou MC Pereda, que é meu nome literário, né? Pode me encontrar no Facebook /O Sol Negro Livro ou na página da internet www.osolnegro.com.br. Fajane? Essa história de MC Pereda, eu pensei que você animasse festas, Maria, não é por causa disso? MC Pereda? 11, MC Pereda foi uma questão numerológica. Mas é MC esse título dos caras que trabalham com música, né? São os rappers, não tem nada exatamente. a ver com esses caras, mas tudo bem. Bom, e para quem quiser ainda falar com a gente depois desse nosso programa, né? A minha página no Facebook é Antônio Farjani, _autor. O meu livro Mistérios da Lua, que é da editora Emos, ele está na internet à venda e pode ser comprado sob encomenda nas grandes livrarias. Os demais meus livros estão na Amazon. É só digitar o meu sobrenome Farjani que eles vão aparecer na tela. Então, obrigada a todos que nos escutaram e vêm nos escutando já há algum tempinho. E agradecemos por estarem conosco no programa Os Iluminados, onde discussões proativas levam a infinitas possibilidades. Eu diria inimagináveis. E um grande abraço a todos os nossos irmãos nas estrelas. Um abração, é verdade. Até o sonoplastia do trovão, valeu. Abração, tchau, tchau.